pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um programa do Portfólio Global. Aqui que nós conversamos e te atualizo também sobre o mercado internacional, macroeconomia, quais são as posições mais interessantes para você pegar no momento, para onde a taxa de juros está indo e tudo que interfere como um todo o seu portfólio global. Hoje nós vamos falar um pouco e novamente sobre a taxa de juros americana. Lá na Europa, ela começou a dar uma cedida, a inflação principalmente. Mas nos Estados Unidos está todo mundo de olho. Hard landing, soft landing, praticamente no landing. Será que a gente vai ter corte de juros? Hoje eu trouxe duas pessoas super bacanas que eu conheço bastante, acho eles muito legais, espero que vocês gostem. Por favor, deem boas-vindas. A Levante Corp está hoje aqui, então estamos com o Alan Pedroso, head comercial da Levante Corp, e o Rodrigo Romero, sócio economista-chefe da Levante Corp. Tudo bem, meninos? Tudo bem, Bruno. Ai, que bom, tô feliz que vocês estão aqui. Obrigada, viu, por aceitarem o convite. Agradecemos o convite. Vou colocar vocês um pouquinho na fogueira hoje. Ixi. Tá bom, ó, ele aceitou. Você a gente Você ficou... se falar muito fácil também, pô, aí Exato. tem que dar dificultada pra você não botar tanta lenha na fogueira. Exatamente. Bom, primeiro, a questão mais difícil. Vamos iniciar contextualizando com o cenário dos Estados Unidos. Então, esse programa ele vai passar um dia depois da taxa de juros do Fed. Então, por enquanto, a gente ainda não sabe qual que vai ser a decisão no momento dessa gravação. Então, vamos tentar generalizar e depois a gente vê se a gente acertou ou não. Essa questão da taxa de juros, né? Estamos vendo o Banco Central americano, ele tá com um tom um pouquinho diferenciado, então talvez aquele no lending, até o receio de aumentar a taxa de juros, o que eu acho um pouco mais difícil. Mas queria que vocês trouxessem aí, como que tá sendo essa dinâmica? Tá sendo extremamente desafiador, né? Sendo que todo mundo depende da economia americana. Eu acho que o contexto não é trivial. Uma parte relevante do movimento que a gente viu pelo menos nos últimos 45 dias de abertura de curva lá fora e tudo, que reprecificou o mercado no mundo inteiro, aqui no Brasil também, né? A gente viu a força do DI, bolsa e tudo. É justamente pelo quanto de dúvida eu acho que o mercado tinha, não necessariamente dúvida, mas eu acho que o consenso, de certa forma, ele caminhou para a mesma direção. Então a gente tem falado lá na Levante, assim, o tamanho do erro foi muito grande no mercado. Então, se você resgatar lá no final do ano, como que o mercado estava, e eu acho que em partes até por um erro, um problema de comunicação até do próprio Fed, que na ata ele era um pouco mais duro e o presidente do Fed um pouco mais flexível, né? Então ele alimentou uma expectativa para o mercado que já vinha inserido num contexto de desinflação há algum tempo, desde meados de 22 a inflação vem cedendo. Ele alimentou no mercado a expectativa de que os cortes estavam muito próximos, assim, né? O que a gente argumentava já na época lá, a gente escreveu uma carta sobre isso na Levante, é que o contexto para você continuar desinflacionando, ele era um pouco ingrato na virada do ano, e você não teria tempo hábil para apostar num corte tão que a gente julga prematuro, que seria em março, que já passou, né? Evidentemente não aconteceu, porque uma parte relevante do que a gente precisa dentro do índice inflacionário seria uma contribuição muito forte da inflação de serviços, que era o que ainda estava mais resiliente. Se você pegar em 1 ano e meio de desinflação, você tem um headline da inflação cedendo bastante, depois na última janela a inflação de serviços que também começou a contribuir. O que falta para chegar na meta de 2% do Fed era justamente uma contribuição maior da inflação de serviços. E essa janela do primeiro trimestre do ano, ela não é ideal para você apostar, a sazonalidade não é favorável para a inflação de serviços, etc. Então, o mercado, sabendo da sazonalidade, mas ponderando pela fala do presidente Powell no final do ano, eu acho que errou num volume muito grande. Então, o tamanho desse movimento que a gente vê hoje é o quanto você tem que deslocar dessa janela de juro americano, que era março, foi para junho, o mercado está argumentando se pode ser setembro ou se não vai ter corte de juros esse ano. Né? Então, a gente vem mais cauteloso desde a virada do ano. Nesse momento, agora, a gente começa a olhar para o nível de precificação do juro americano como um cenário que para a gente é um pouco mais promissor, no sentido de oportunidade, né? Por quê? A gente
olha para o contexto do primeiro trimestre, desafiador para a inflação de serviços, né? E tudo que vem acompanhado disso. Mas a gente entende que a sazonalidade pesa aqui e a gente espera algum nível de normalização para frente. Então, o estrutural daquele movimento que a gente viu de desinflação durante 1 ano e meio, a gente acha que ele não acabou. Então, a gente espera que a inflação volte a ter leituras melhores. Acho que talvez não agora, 3, 4 primeiros meses do ano a gente entende que pode ser dentro dessa janela mais desafiadora mesmo, para núcleos de serviços principalmente, que é o supercore da inflação americana, mas a partir daí algum nível de normalização, então voltar a ver leituras melhores na inflação de serviço. Aí sim, eu acho que isso já serviria como um estímulo para o Fed sinalizar, não só pelo presidente Powell, mas nas atas, sinalizar para o mercado de que ele começa a ter instrumentos para pensar, de fato, num corte de juros. Se isso realmente acontecer, se a gente tiver certo de que as leituras de inflação, elas vão voltar para uma rota um pouco mais parecida do que tinha no final de 23, né? E a gente observou também emprego sendo muito resiliente nesse processo. Né? A gente acompanha desde o ano passado, e aí eu acho que até uma coincidência do mercado ficar tão positivo, que a gente teve um cenário muito próximo ali no meio do ano, né? Que a gente teve um repique de bolsa muito forte lá fora, acreditando num corte em agosto, setembro, que chegou a ser cogitado depois postergado para novembro, exatamente nessa dicotomia de ata e comunicação do Fed, onde o próprio Banco Central foi obrigado a estopar um aumento de taxa de juros só porque ele se comunicou pessimamente com o mercado, né? Ele deixou uma dúvida e sinalizava que a inflação já estava voltando, ele poderia ali no momento já começar a flexibilizar, e aí teve esse otimismo que foi por água abaixo. A gente viu, virado do ano, a gente teve Treasuries ali batendo, voltando a ficar acima de 5% até nos 10 anos. Então, dois pontos. O emprego, eu acho que também é uma segunda variável que ele vem observando ali, que naturalmente continua pressionada junto com o corte de inflação, porque é um trigger... não é nem um trigger, ele é uma componente muito importante da inflação de serviços, né? Emprego forte, naturalmente você deve observar uma inflação de serviços mais forte. Mas eu acho que muito do mercado esse consenso acabou ficando muito otimista para corte agora, né? Falava-se em março, depois para maio, exatamente um reflexo do mesmo cenário que a gente teve no ano passado. Foi muito próximo, só que naturalmente a gente teve até algumas leituras ali de inflação que davam essa esperança desse corte vir um pouco mais cedo. E a gente vê que está muito complicado não da inflação como um todo, mas esse corte de serviços ficar mais controlado e dar segurança para o Banco Central iniciar um afrouxamento nessa política monetária que está ficando cara, né? Eu acho que é um ponto que o Rodrigo deve comentar também bastante, que a gente observa muito o nível do endividamento americano com essa taxa de juros tão grande. O balanço dele fica cada vez mais caro de rolar, porque você está com um custo de dívida altíssimo. Você já tem um problema fiscal nos Estados Unidos, que vai ser discutido em algum momento, não é o caso agora, que você está perto de eleições e tudo, mas vai ser discutido. Então, esse aperto nas condições financeiras dos Estados Unidos também é bastante relevante. Acho que até o cuidado de algumas decisões, né? Sim. Porque o Banco Central não pode se demonstrar, ele é totalmente apolítico. Diferente um pouco aqui do Brasil, que a gente tem uma tendência política, às vezes, né? Dependendo de quem tá lá não pode, né? É independente de verdade. E tem alguns indicativos, o que deixa a gente cauteloso nessa janela, que eu acho que é importante, é relevante, apesar de a gente entender que deve haver essa normalização. Alguns indicativos assim. Então, por exemplo, na última reunião do Fed, o Fed ele já sugeria que o cenário para ele era ainda desafiador. Então, do ponto de vista da inflação, mercado de trabalho apertado e tudo. Ele pega dentro das estimativas do Fed, que o mercado lá fora olha muito aqui também,
Ele pega o headline da inflação, que estava estimado em 2,4 para esse ano de 2024, ele mantém da mesma forma e ele já ajusta em 20 pontos núcleos de inflação. Então ele joga para 2,6. Então ele está indicando que das leituras iniciais do ano, elas de fato mexeram com o modelo do Fed. Então, núcleos, né, como inflação terminal para 24, ele já acha que é um pouco maior do que ele estava estimando antes. Esse é um ponto. Segundo ponto, assim, ele pegou a mediana estimada para juros no final desse ano e ele manteve na média lá dos 4,6. Ele não alterou nisso. Mas os 3,6 que ele tinha para o ano subsequente, seria 2025, que seriam 100 pontos de corte, viria para 3,6, ele também sobe para 3,9. Então ele já está indicando para o mercado, de certa forma, que em relação a núcleos de inflação, mais especificamente núcleos de serviço, a gente tem um problema aqui. Porque a minha expectativa é de 20 pontos para cima. Consequentemente, eu já estou te falando que para 25 eu tenho juros terminais também um pouquinho para cima. Então, dos 3,6 para 3,9. Então, esses 3 meses para o Fed foram primeiros 3 meses do ano importantes, porque mexeram com 2 estimativas importantes dentro do que é consenso para os dirigentes. E aí, PIB, que é uma variável importante aqui, porque é diretamente relacionada com um potencial maior ou menor inflacionário aqui, ele pega o 1,4 que ele tinha, que para a gente foi um ajuste bastante relevante que ele fez, 1,4 que ele tinha como PIB terminal para 2024, ele sobe para 2,1. Então ele já está imaginando um PIB, e aí ele deixa tudo acima de 2 para 2025 e 2026. Então ele já está imaginando um PIB que na média dos próximos 3 anos, ele é na margem acima de 2%, é um PIB muito forte. Então é difícil você imaginar que um Banco Central que mexeu na estimativa dele de núcleos da inflação, que é o maior problema agora, é contra o qual ele está lutando, ele subiu isso, ele subiu o juro terminal do ano seguinte, que seria mais ou menos o final dessa primeira etapa de flexibilização da política monetária, para sair dos atuais 5,25, 5,5 para 3,6. Ele subiu para 3,9 e subiu o PIB também. Então, quer dizer, ele está mostrando que os dados que ele recebeu impactaram de alguma forma as expectativas do Banco Central. Então, é difícil você imaginar que eles não iam avalizar de alguma forma, via ata, via os dirigentes, né, que falam bastante, os dirigentes do Fed, nos Estados Unidos eles se comunicam bastante, de que eles não fossem sinalizar nenhuma mudança nessa janela, que para o mercado era muito precoce, já era corte de juro agora. Então assim, se mudou para pior, como é que a gente pode agora entrar num momento de inflexão da política monetária? Quer dizer, se o cenário está na margem um pouquinho pior do que o ano passado, como que eu posso começar a cortar juro? Como que eu posso mexer na minha política monetária, né? Se o cenário deteriorou um pouquinho, ele não teve o nível de evolução mínimo que o Banco Central precisava. Então a gente vinha cauteloso, eu acho que tudo é uma questão de preço também. Você fala numa economia muito forte como os Estados Unidos, em algum momento, mesmo num cenário mais turbulento como esse, que, de novo, né, volto a repetir, esse é o disclaimer de sempre, não é trivial. Então, assim, a gente sempre tem mais perguntas do que resposta para tudo isso que tá acontecendo. Eventualmente, a gente tenta acertar mais do que é. Então, para não ficar em cima do muro, a gente acha que nesses níveis próximos de 5, realmente começa a aparecer oportunidade para se aplicar juro numa economia tão forte quanto a economia americana. Não que a janela tenha se resolvido, que os problemas tenham desaparecido, nem nada disso. Acho que é pouquíssimo trivial mesmo, e a gente vai ter leituras que, principalmente para o mercado de trabalho, tá? Acho que a inflação começa a dar alguns sinais de volta à normalidade a partir da metade do ano, e o mercado de trabalho vai precisar acompanhar em algum momento. A gente teve um payroll de 303 mil, se eu não estiver errando o número aqui, 303 mil vagas, que é muita coisa, né? Mas você tem algumas variáveis que na nossa cabeça mostram que não é o mesmo cenário de antes. Então, você tinha 2 vagas e pouco por trabalhador abertas, hoje você tem 1,35 vagas, mais ou menos. Então, algum nível de normalização está acontecendo. Assim. A gente não é muito da ideia de que a política monetária atual ela não está surtindo nenhum efeito. Talvez ela não esteja tão contracionista quanto o mercado imagina. A gente poderia discutir juro neutro americano, aonde realmente ele está, se ele subiu um pouco ou não. Então ela pode não ser tão contracionista quanto o mercado esperava antes. O próprio Banco Central, talvez, não esperasse que isso tivesse se deslocado tanto assim. Então ela surte menos efeito ou demora um pouquinho mais para surtir esse efeito. Mas a gente acha que está
pouco sensível ainda, mas está acontecendo. Então, demissões voluntárias já está caindo bastante. Então, assim, o trabalhador, ele já não tem tanta coragem de pedir demissão do seu emprego, porque antes ele tinha 2,5 vagas disponíveis, agora ele tem menos de 2 vagas. Então, a taxa de desemprego aumenta um pouquinho, aquela bem assim, mas aumenta um pouquinho. Então, a gente acha que tem alguns indicativos, tá? Que são ainda superficiais, não são suficientes, mas são indicativos de que algum nível de normalização pode acontecer. A gente acha que vai acontecer. A gente acha que vai acontecer. A gente nem acha que o PIB para 3 anos, na média, vai ser acima de 2%. A gente tem uma cabeça um pouco mais pessimista também para a atividade econômica em algum momento, por mais que ela esteja forte. E que dentro das nossas estimativas para PIB, a gente errou quase todas, porque nessa janela o PIB veio surpreendendo em todas as janelas, né? E a gente teve que ir ajustando isso. O ano passado também todo mundo errou, porque achou que os Estados Unidos iam entrar em crise. A gente na recessão, normal. A gente na margem tem continuado a ficar, em termos de expectativa para a atividade econômica, abaixo do consenso. Então a gente continua achando que a atividade, buscando essa normalização, porque pensa, a gente tem um deslocamento gigante da curva de juros nos Estados Unidos e a gente não consegue acreditar que o efeito é zero em termos de mercado de trabalho e atividade econômica. Acho que em algum momento a gente vai ver isso surpreender. É tão difícil você saber o momento de você pivotar a política monetária no país, assim como é difícil você saber exatamente qual que é o efeito acumulado dessa política monetária que vai acontecer lá na frente. Então, quanto mais tempo passar de juro alto, maior é o potencial de a gente ter algum nível de dano na economia americana, que seria um trigger importante para o Banco Central se comunicar de uma maneira mais enfática sobre corte de juros. Né? Eles até resgataram, eu vi acho que ontem mesmo, eles resgataram um vídeo do Powell falando no começo, meio da pandemia, quando estava imprimindo muito dinheiro. E ele fala, e o entrevistador pergunta, mas vocês podem emitir dinheiro? E naquela época ele falou, não, a gente pode, né? Tem compra de títulos do governo, mas a gente também pode emitir. E daí tá justo aquela figurinha, né, do dinheiro. E hoje a gente vê os efeitos, mas assim, e o ponto é que os Estados Unidos acaba ditando a taxa de juros de muitos outros lugares, né? Então o Brasil provavelmente vai dar uma segurada, esse é até um segundo ponto que eu ia trazer. Então, o Brasil provavelmente vai dar uma segurada no seu corte de juros, porque também depende lá, né? Principalmente porque nós estamos tendo um fluxo de capital estrangeiro, não é uma saída de capital estrangeiro aqui do país muito grande, porque grande parte das pessoas estão, principalmente, alocando nos Estados Unidos, porque tem um efeito contrário da taxa de juros, que é a renda fixa. Parece que nunca se foi emitido tanto bonde nos Estados Unidos, né? Esse diferencial de juro dos Estados Unidos para o Brasil agora, ele já está achatado. Então, historicamente, ele já é muito apertado. Qualquer indicativo que você tivesse... Esse era outro ponto nosso, né? Por que a gente passou essa janela toda comprada em dólar, que eu acho que também foi um pouco contra o consenso que estava apostando bastante no real. A gente achava que, ainda que a gente entenda que estruturalmente essa não é a tendência, os juros deveriam ser para baixo nos Estados Unidos em algum momento, né? Avalizado até por essa atividade mais fraca que a gente espera e tudo mais. A gente sabia que essa janela desafiadora de inflação de serviços para os Estados Unidos ia enrijecer o discurso lá. Enrijecendo o discurso lá, a gente ia ter uma fuga desse capital de volta para um país que está pagando muito juro, né? Como a gente está num processo de corte de juro, quer dizer, eles estão sustentando o juro num nível muito alto, enquanto a gente está diminuindo o diferencial de juro para os Estados Unidos. Então ele ficou muito achatado. Uma maneira de o Banco Central aqui evitar danos maiores, porque se você estressar muito o câmbio, você mexe com o potencial inflacionário também, né? Seria ele mostrar para o mercado que o piso realmente da Selic é mais elevado. Então, a gente também está achando que o piso se elevou. A gente acha que essa Selic deve ser por volta de 9,50 hoje. A gente estava mais para baixo. Não sei exatamente se ele reduz o ritmo já na próxima reunião. Ele traçou alguns cenários, o Roberto Campos tem traçado alguns cenários, e que, na verdade, ele não sinaliza para onde ele vai, na nossa opinião. Ele deixa absolutamente tudo em aberto. Foi uma maneira de ele passar uma borracha no guidance que ele vinha usando, de cortes de 50 pontos e tal. A gente não sabe, de repente possa vir os 50 pontos na próxima reunião, mas aí a gente tem bastante certo que isso deveria desacelerar na sequência.
para então chegar nesses 9,5. Se já desacelerar na próxima, talvez ela termine em 9,75. Ainda assim, se você for olhar para diferencial de juro, pelos Estados Unidos ter mantido o juro nessa janela que o mercado já esperava que fosse estar cortando, o diferencial de juro para os Estados Unidos ficou muito estreito, né? Então você tem um risco maior para câmbio. Aí ficar apostando muito em real, a gente acha que o real não é um real tão fraco, não. Tá? Acho até que o dólar, nessa estressada que ele deu, ele deveria fazer uma leve acomodação, né, na direção de também um cenário mais claro de inflação e juro mais para baixo nos Estados Unidos em algum momento. Então deveria se acomodar. Porque a gente acha que o real, com essa dinâmica de balança comercial saudável que a gente tem visto, esse ano deve ser igual, então você tem um fluxo comercial que ele tem mais do que compensado a saída do fluxo financeiro ali, né? Mas também apostar friamente a favor do real, como o mercado fez, não deixa de ser um país emergente, sem ponderar por essa janela que poderia ser de um juro mais alto prolongado, né? Eu também entendo que foi um pouco arriscado. Então esse movimento foi bastante grosseiro, né? Assustou bastante o mercado, assustou muito a pessoa física também, investidor e tudo, mas ele foi grosseiro pelo tamanho da aposta. Eu acho que foi mais os vetores de risco, os vetores de risco todos mirados mais ou menos para a mesma direção, né? As apostas ficaram grandes demais para um contexto que eu acho que não se concretizou. Esse foi o maior problema ali que a gente viu. E a oportunidade agora de investir na renda fixa é uma taxa alta, né? Sim. Os investidores têm buscado muito, principalmente, se vocês quiserem falar um pouco sobre, inclusive, o trabalho de vocês, porque envolve isso, né? Sim. Vocês direcionarem qual aquela oportunidade. Essa demanda por renda fixa internacional cresceu muito. Muito por causa não só disponibilidade, mas acesso, né? Eu acho que as corretoras proporcionaram um acesso aí que nunca a pessoa física teve esse acesso à renda fixa offshore. E ali a alocação direta. Isso bateu na gente no sentido que a gente precisou iniciar uma cobertura de bondes específicos para, principalmente, rede de agente autônomo, né? Então, são os nossos principais parceiros, né? Hoje em dia, a gente não fica unicamente focado em agente autônomo, a gente tem assets que consomem nossos relatórios, tem bancos digitais, consolidadores de carteira, ou seja, diversas ferramentas e clientes institucionais começaram a buscar mais essa alocação em renda fixa. No primeiro momento foi via ETF, né? Um instrumento muito mais simples. Mas hoje a gente vê cada vez mais um investidor aqui no Brasil muito pautado com informação não só nossa, né? Mas da rede como um todo, né? De assessores e o próprio mercado financeiro como um todo, botando mais esse acesso e as disponibilidades da renda fixa lá fora, que você tem títulos tanto de empresas brasileiras que te dão um rendimento de 8%, 9% em dólar pré-fixado. Mas, além disso, você tem ótimas empresas pagando 5%, 6%. Não que as empresas brasileiras não sejam excelentes, você tem nomes que são grandes players no segmento deles, mas a gente ainda é um país que não tem grau de investimento, e aí você tem ofertas de empresas que têm grau de investimento, então você tem banco lá fora, você tem empresa de commodity ou de petróleo, os mais diversos setores com taxas de 6, 6,5, 7, porque você não encontrava. E isso daí, naturalmente, trouxe para nós uma demanda muito grande de cobertura. E aí é que a gente se estruturou para conseguir atender essa demanda. A gente tem um time hoje que cobre unicamente global, são 3 analistas, onde 2 ficam fora do Brasil. Então eles têm uma visão completamente fora do home bias aqui, tem uma vivência muito mais do mercado, principalmente
que ele tem contato, né, empresas americanas ali no dia a dia, ele tem efetivamente uma percepção melhor de como que está não só a balanço que você vê em plataforma, você tem uma visão da economia real, como principalmente estando vivenciando isso daí lá em loco. Não que a gente não acompanhe isso. O celular de todo mundo, né, produzido aqui, é uma empresa americana, a maior parte, né? Ou... É uma bolsa global, né? Não é americana em si, é a só maior que é parte dolarizada. dos produtos você tem acesso, e você tem aqui no Brasil, e você já sofre com a inflação desses produtos mais até do que com boa parte dos produtos que são produzidos aqui no Brasil, você tem uma matéria-prima brasileira. Então, a gente desenvolveu esse time aí que cobre principalmente a parte desse time, principalmente a parte de renda variável. Então, isso daí foi até um reflexo muito importante dentro de um portfólio nosso que é de ações lá fora, que teve uma performance acima do S&P no ano passado. Então a gente conseguiu gerar um alfa no ano passado de quase 2 vezes o S&P, e extremamente desafiador foi vencer o S&P. A gente estava comentando antes aqui. A gente tinha premissas para a economia americana que jogavam um pouco contra o S&P. Então, na nossa cabeça, a gente imaginava que com o processo de desaceleração de PIB ao longo do segundo semestre do ano passado, que jogar contra o S&P ia ser um jogo mais fácil, que a gente ia se deparar com um S&P que pudesse performar pior, né? E a gente fazendo as escolhas no stock picking lá, os analistas poderiam bater o S&P com mais facilidade. Bateram o S&P, eles foram bem, mas foram escolhas que foram menos comuns até pra gente, então exigiu um pouco mais dessa análise mais criteriosa e tal, especialmente dos 2 analistas que estão fora do Brasil, nesse sentido, na estruturação do portfólio, e de alguma forma tendo que se expor a algum nível de volatilidade também um pouco maior. Então a gente estava discutindo antes de começar sobre os benefícios de se investir puramente no S&P, né? A gente entende que até dentro do nosso portfólio, que foi muito bem, né, passivo de questionamento. Em alguns momentos você fala, bom, em algumas janelas aqui o seu nível de exposição a risco para bater o S&P, que é a nossa função é entregar para o cliente algo que não é comum, que exige um pouco mais de detalhamento, porque senão ele direciona um produto senão ele direciona né? para um produto mais passivo, então essa é a nossa função, obviamente, né? Mas quando você se depara com uma economia tão forte quanto os Estados Unidos tem sido, historicamente sempre foi, né? Mas nesse momento que a gente achava que seria incomum essa performance que eles estão tendo agora, brigar com o S&P fica difícil, porque são as empresas do S&P ali muito grandes, são líderes, quase todas elas líderes no seu segmento, são teses que têm um atrativo muito bom, tem muito apelo, né, ao contrário do Brasil. Acho que esse é um dos problemas nossos também, fora a abertura de juros lá nos Estados Unidos, os problemas institucionais que a gente vê de muito ruído aqui que atrapalha bastante a bolsa. A gente também perdeu um pouco de atratividade quando a gente viu inteligência artificial ganhando muita atenção, os investimentos que o país tem feito em manufatura para se reindustrializar, vamos dizer assim, né, para ficar menos dependente da China, etc. Então, assim, eles ficaram muito atrativos ao mesmo tempo em que a economia performou muito bem, né? Então, brigar com o S&P foi um desafio muito grande. A gente foi bem, mas com um esforço, eu acho que, assim, redobrado em relação ao que a gente vinha fazendo. Não teria sido ruim um cliente, por exemplo, comprar o S&P e ficar simplesmente comprado no S&P. 25% no ano. É uma escolha mais fácil, né? Com exposição até a risco, falando sobre risco e volatilidade até menor. Né? Mas acabou dando certo, mas a nossa aposta para S&P era de um S&P bem mais fraco do que ele realmente foi. Que é a grande incógnita, acho, para a economia americana hoje, é esse PIB aí muito forte. É uma incógnita mesmo. Nós vamos continuar aqui, eu quero falar também um pouco sobre cenário emergente, então, né, a gente falou um pouco sobre o fluxo de capital, a Europa também já iniciou ali o corte de juros, o Banco Central Europeu já está num desenho diferenciado. Vamos tentar juntar todas essas informações. A gente vai fazer só um rápido intervalo comercial, a gente volta já. Bem-vindos
de volta a mais um programa do Portfólio Global. Hoje que nós estamos conversando com dois queridíssimos da Levante, uma casa de research, posso falar assim? Exatamente. Onde eles que montam as estratégias para os investidores. Alan Pedroso, head comercial da Levante, e Rodrigo Romero, sócio economista-chefe. Bom, falamos bastante sobre o cenário americano, né? A gente estava até fechando ali essa parte do stock picking que vocês fizeram, inclusive o super desafio de bater o S&P. E tem uma outra coisa, então falando em moeda, já que você trouxe até essa força do real, vocês trouxeram esse ponto, vamos falar um pouco do cenário emergente como um todo. Estamos enxergando, inclusive, as últimas notícias, o crescimento do ouro, por exemplo. Principalmente é um efeito desdolarização que eles estão falando. Então, começou com a Rússia por conta das sanções, foi ali um pouco para a China, daí países do BRICS ali colocando que lá na frente eles vão ter uma moeda única. Então, a gente tem aí alguns países emergentes começando a se movimentar, não sei se tem muita força. E, historicamente, eu olho muito isso, não sei se também tem aquele grande potencial, né? Principalmente porque tem ali os problemas geopolíticos e também políticos internos. Como que vocês estão enxergando tanto esse cenário emergente e a Europa, que tá ali no meio, né, de tudo? Ela tá andando junto com os Estados Unidos? Não, vamos começar pelos emergentes e aí a gente pode puxar aí pro euro, que está falando que pode ser que eles equalizem ali com o dólar. Tá. Bom, para o Brasil, aqui em relação a câmbio especificamente, como eu falei no início, a gente não apostava assim muito claramente num real muito forte. Então a gente passou esse primeiro período comprado em dólar. Assim, via de regra, a gente está sempre comprado em dólar lá, como hedge, a gente fica mais ou menos exposto ao dólar. Então, nesse momento agora, a gente tem reduzido bastante, então a nossa visão é que seria um dólar versus o real para se equilibrar em níveis um pouquinho mais para baixo. Tá? Então, por que a gente fala isso? Bom, primeiro porque a gente teve um nível de reprecificação que a gente achava que poderia acontecer, acho que foi além até, um pouco do que a gente esperava, com essa possível abertura de juros que a gente estava esperando para os primeiros 3 meses. Esse é um ponto. Então, naturalmente, como a gente falou de diferencial de juro menor, se os Estados Unidos vai manter esse juro alto por mais tempo, enquanto a gente já está num processo de corte, a gente imaginava que esse dólar pudesse se apreciar, mesmo frente a um conta corrente ali, uma balança comercial que é saudável. Tá? Por que a gente acha que nesses níveis agora deveria se equilibrar um pouquinho mais para baixo? Essa reprecificação aconteceu, então o cenário teria que se deteriorar ainda mais do ponto de vista de inflação, e como eu falei, a gente acha que a gente vai caminhando para uma transição dessa janela sazonal mais difícil para a inflação de serviços para uma janela melhor para o segundo semestre, essa é a nossa leitura hoje. Então deveria permitir também o mercado acomodar essas taxas de juros nos Estados Unidos, apostando no início de corte ainda esse ano, para pelo menos um corte, 1 ou 2, tá? Corte esse ano. Aí mudaria um pouco a dinâmica desse primeiro trimestre, que foi difícil para esse diferencial de juro versus o real. E aí, paralelamente, como a gente tem uma balança comercial saudável, né? Então a gente volta a ponderar por uma dinâmica um pouquinho melhor em termos de inflação e taxa de juros nos Estados Unidos e a manutenção dessa balança comercial que a gente é saudável. Então, pelo fluxo financeiro que pode voltar um pouquinho e esse fluxo comercial que deve permanecer bom, a gente acha que esse dólar deveria ser um pouquinho mais para baixo, tá? Não é um real muito forte que a gente está acreditando, mas sensivelmente mais forte do que ele está aparentando agora desse dólar de 5,25, 5,30, né? Ainda assim, a gente vê um patamar elevado para dólar, um câmbio de R$5, 4,95, tal, é o que a gente imagina para fechar. A gente vai voltar abaixo de rolar para baixo de 4,50. Essa é a grande. O pessoal acha que volta muito, né? Mas acabaram voltando. A janela mudou, assim. O mercado precificava nos 4,70, 4,65 lá, um início de corte em março. Passou, não existe. Talvez não venha esse corte. Então ela está se deslocando ali. A gente já está num momento de corte de juro aqui, é uma briga difícil, né? Então deve ser um dólar forte ali nessa casa dos 5, 4,95 para o Brasil. Eu acho que o evento que pode se tornar positivo para um dólar para um real mais apreciado seria uma possível mudança no ritmo de corte de taxa de juros. E isso daí poderia dar um fôlego maior ali para o real, né? Mas não é nosso cenário base. Se mudar muito dramaticamente aqui, o nosso cenário também para juros
maiores, o mercado vai entender que a gente pode preservar melhor esse diferencial ou voltar a abrir um pouquinho, porque ele é um diferencial de juro que ele é mais estressante. Você está no limite do que o mercado entendeu como aceitável. Quando você tem um estresse lá fora e vai oferecer mais prêmio lá fora, naturalmente o mercado acaba estressando. Assim, a gente acha que talvez tenha passado um pouquinho do ponto se a gente tiver certo em algum nível de normalização da inflação e atividade dos Estados Unidos. Algum nível de normalização. Não é que a inflação nos Estados Unidos, a gente vai ver PCI na meta de 2% esse ano, não vai acontecer. O PIB não vai entrar em recessão, a gente também não acredita, mas uma desaceleração a gente acredita, e a volta da tendência, né? Então, assim, você quebrou um pouco o momento desinflacionário nos Estados Unidos. Tem um preço para isso, né? A gente acha que esse momento desinflacionário ele deve voltar a ser um pouquinho parecido com o que era no ano passado. Aí ajudaria também. Esse cenário é jamais visto, né? Nos livros de cenário econômico, tudo que nós colocamos ali sobre o cenário econômico, eu acho que a pandemia trouxe uma questão totalmente diferenciada, né? Os Estados Unidos até teve taxa de juros alta, mas devido a crises específicas e setores específicos. Agora a gente está falando sobre a economia como um todo, né? Todo mundo acabou se endividando, todos os países, né? E naturalmente teve muita exportação de inflação também. É verdade. Os Estados Unidos com essa, como você comentou, Bru, do meme do Powell jogando dinheiro, ele jogou dinheiro para o mundo inteiro, naturalmente. Exato. E isso daí trouxe uma reação em cadeia de crise inflacionária para todo mundo. Lá nos Estados Unidos a gente teve 2 dígitos de inflação, Europa também, algo que não se imaginava, né? E por incrível que pareça, a gente conseguiu até mudar essa dinâmica antes do que eles, né? A gente começou um aperto monetário antes dos Estados Unidos, naturalmente, porque a gente não tem essa capacidade de se financiar igual eles, mas a gente conseguiu e já diminuindo esse risco, a gente teve outros choques, que aí a gente pode até entrar, mas eu acho que não vem o caso que naturalmente trouxeram algumas incertezas para tanto nossa questão fiscal, pouco para a inflação, mas isso daqui naturalmente afeta todas as premissas que em algum momento podem bater em inflação, não, porque você tem uma instabilidade, você tem um enfraquecimento do real, naturalmente produto importado vai ter um encarecimento aqui que bate no IPCA ou no IGPM. Então, é uma conjunção de fatores, mas teve muito mais voltado para um cenário interno nosso em algum momento ali, que a gente acabou ainda até na contramão do mercado externo, você via S&P renovando máxima e a gente não conseguia andar. Se você olha só para o câmbio, você vai ver um movimento sincronizado quando teve a abertura de curva de juros nos Estados Unidos, um movimento sincronizado entre os países emergentes mais comparáveis aqui com o Brasil, um movimento sincronizado, todas essas moedas se depreciaram frente a um dólar que ficou mais forte, mas quando você vai para o real, você vê que dentre os que foram mal, o real foi o menos pior. Aí, o que acontece? Quando tem essa abertura gigante, você oferece esse prêmio e o investidor internacional ele vai questionar agora você como um país para tentar fazer essa conta, entender o que é custo de oportunidade para ele versus o risco, a gente não pode ter ruído no meio do caminho institucional como a gente teve. Então, você aumenta as probabilidades de você ter um juro alto nos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que você tem uma tentativa de interferência na Vale, que é uma companhia privada. Você tem um ruído em relação à intervenção na dinâmica de distribuição de dividendos da Petrobras. A gente tem uma guerra entre os 3 poderes num país. Você estipula uma meta fiscal e 3, 4 meses depois você mexe na meta, na regra que você acabou de criar, com o jogo acontecendo, você mexe na regra e tal. Então, é um nível de ruído que penaliza a gente mais até do que os nossos pares nessa conjuntura específica. Então a gente tem um país do primeiro mundo
oferecendo um prêmio muito alto, ao mesmo tempo que você não cuida bem do seu quintal. Então, assim, você não ajuda, porque você já é um país emergente que precisa oferecer mais, você está cortando juros enquanto os caras estão subindo a um nível histórico, o juro dele, e aí, dentro de casa, você não consegue fazer o básico, e aí, não fazer o básico, naturalmente, traz um desafio maior para o BC, que você vai estressar o câmbio, e a gente está tentando controlar a inflação. A última coisa que o Banco Central quer é um estresse no câmbio. O Alan acabou de exemplificar o que pode acontecer aqui com importados e o efeito disso no nosso IPCA, por exemplo. Então, assim, a gente tem essa conjunção de fatores que eu também acho que ela foi um pouco nociva para a gente, por isso essa rapidez, né, de sair de 4,70 para 5,20, 5,30. O dólar, porque eu acho que é uma soma de fatores mesmo. Tem questões internas aqui no Brasil que quando a gente precisa de um pouco mais de paciência do investidor internacional, a gente nunca vai ter. Ele não tem, Então, ainda mais no momento, como você falou, você tem crédito AAA, exato, oferecendo 5%. Não, dólar mais 4 já tá poxa, pega. Muito. Empresa extremamente consolidada, né? O que a gente fala de Apple, Amazon, já tem dólar mais 3,5, 4, então quer dizer, você quer... Que é melhor, inclusive, a gente conseguiu observar, né? O mercado observou que em algum momento você tinha um risco maior de refinanciamento da dívida americana do que a da Amazon, que tinha mais caixa do que o Tesouro Americano. Então, ele tinha um spread menor, ele tinha um spread over negativo, né? Que geralmente você tem as operações de crédito, tanto no mercado local quanto no externo, você oferece um prêmio acima do ativo livre de risco. No Brasil é NTNB ou algum título do Tesouro, né? A taxa de referência, mais alguma coisa. Aí pode ser, depende do título, como ele foi emitido. E lá fora, o grande benchmark no mercado de crédito é o juro de 10 anos. E teve no momento quando o cenário era mais incerto lá, de refinanciamento, questão de a aprovação do rolamento da dívida, que tem todo ano. O contexto fiscal todo dos Estados Unidos. O risco de shutdown, né? Exato. Teve todas essas questões que o spread over de títulos da Amazon era negativo, então era mais seguro você emprestar dinheiro para a Amazon do que para o Tesouro Americano. Que loucura isso, né? E é considerado o ativo mais seguro do mundo, mas realmente eu acho que foi bem diferenciado. E em relação ao Brasil, acho que tem duas frases. Eu falo bastante, o Brasil, ele sempre gosta desde quando eu comecei a trabalhar com o internacional, há 4 anos e meio, 5 atrás. O Brasil gosta de pegar uma crise chamada sua, né? Então o mundo está caindo, mas vamos fazer uma crise só nossa? Eu acho que nós somos meio ciumentos. A gente cria, todas as vezes. E a gente cria um problema interno para chamar atenção ainda mais. E não importa governo, não importa política, não importa. A gente pega ali um problema e fala, não, tá todo mundo olhando os outros países, vamos ver se alguém olha pra gente. O conceito de prêmio de risco, ele é uma expressão muito fácil de você entender, né? É o prêmio de risco. Então, quer dizer, se você não cuidar bem das variáveis que compõem esse risco, naturalmente o mercado vai exigir um prêmio maior, já começa por aí. Se o prêmio exigido num ativo que poderia ser o livre de risco para o investidor também está maior, quer dizer, a gente não está se ajudando também, né? O prêmio está alto lá fora e a gente faz com que eles enxerguem para o nosso risco como a necessidade de um prêmio adicional. Isso é um problema sério e que também não é fácil de se resolver aqui internamente. Eu diria assim, nos últimos anos, institucionalmente falando, o Brasil teve vários desses problemas que não ajudavam na conta do investidor, né? A gente teve uma série de reformas que foram feitas nos últimos anos que eu acho que acarretaram melhoras que são até estruturais a longo prazo, que poderiam dar para esse investidor premissas melhores de crescimento para o Brasil. Mas aí, de repente, você começa a ter, de novo, uma série de ruídos institucionais, coisa que o gringo não gosta de jeito nenhum, é assim,
a ideia de que ele vai investir em algum lugar que não cumpre contrato, que não honra com o que está escrito. A questão do pagamento de dividendos. Não segue as regras e tal. Então, isso é um problema muito sério e mexe nesse prêmio de risco, assim. Então, não é essa conta tão simples do tipo... Roberto Campos, você tem que ajudar o brasileiro, derruba essa taxa de juros. É simples demais para o contexto interno nosso e mais do que isso para tudo que está acontecendo no mundo lá fora, né? A gente não está numa ilha isolada. Gostei dessa. Não estamos numa ilha isolada, porque o brasileiro às vezes ele acha, né? Acha que é o centro do mundo, né? Muito pelo contrário. Não importa lá fora. Pior que importa, gente. E bastante. Bastante. Infelizmente ainda não somos... Não é... Até por isso somos chamados de país emergente. Exato. Nós estamos indo um pouquinho para o final, depois eu queria chamar vocês de novo para a gente falar só sobre o mercado europeu e o euro, que eu acho que é um outro desenho, um outro cenário, né, que por mais que seja negociado também em grande parte nos Estados Unidos, mas a gente pode falar só deles. Indo aqui para o final, eu queria trazer, inclusive, para vocês falarem os nomes que são esses top picks da carteira de vocês, ou se o que vocês veem, principalmente em perspectiva de mercado. Eu sei que as techs cresceram muito, né, nos últimos dias um pouco. Essa semana que nós estamos gravando vai ter bastante resultado, principalmente tanto comunicação quanto tech, né? A gente fala tech, mas está ali dentro dos dois setores. Então, dentro dessa questão da alta de juros, então a gente sabe, tá todo mundo, quem tem o poder aquisitivo está se posicionando em bonde. Mas muitos brasileiros que estão indo, são varejo. Então Sim. Eles estão ainda pegando esse stock picking. Ainda tem oportunidade. O que vocês enxergam, principalmente para esse peso enorme que é o setor de tecnologia em si, quando a gente fala em ações Bolsa Americana? Eu acho que nosso time foi muito competente exatamente nisso. Ele conseguiu encontrar, dentro de tech você tem N variáveis ali, né? N setores, né? E hoje em dia, cada vez mais você tem a tecnologia atuando nos setores mais básicos, né? E você vai ver a inteligência artificial entrar em setores que você achava que ele não poderia participar. Então, o time foi muito competente em encontrar alguns nomes, tanto em tech ou fora da tech, que tinham premissas muito comprimidas, né? Então estavam em valuations extremamente descontados, métricas históricas que muito abaixo do que efetivamente essa empresa costuma negociar. Então, price earnings, PVP, as principais métricas de valuation que são mais básicas, assim, até essas com um desconto muito grande. E a gente conseguiu encontrar, e agora os nomes que a gente tem uma perspectiva e não são o tradicional, e ainda numa geografia que muita gente está correndo. A gente tem Alibaba dentro do portfólio, que se você enxergar... É difícil ver hoje numa estratégia. Todo mundo está muito fugindo de China, mas a gente já incluiu há algum tempo ela dentro da carteira. Tem tido sucesso dentro desse nome no portfólio. E uma outra empresa que também é do segmento de varejo, mas naturalmente é um varejo tech, né? É a JD, que é uma varejista. Ela é a Amazon para o mercado chinês. Então ela faz o contrário. Então ela traz boa parte dos produtos importados e faz essa distribuição dentro do mercado chinês. Então ela tem um mercado tão grande quanto a própria Alibaba, que vende para o resto do mundo o produto chinês, né? Então a gente já incluiu também foi no início do ano, se eu não me engano, dentro da carteira. Tem tido uma performance muito boa, porque os múltiplos e toda essa incerteza a respeito de China puniram muito essas empresas. A gente conseguiu observar que elas estavam negociando a múltiplos ali que não embutiam quase nenhum crescimento para as empresas. E isso daí foi um caso clássico de empresas de valores que estavam subvalorizadas. Então, a gente entendeu que, apesar de todo esse cenário difícil para a China, mais nebuloso,
numa janela de mais curto prazo, a gente consegue um destravamento de valor. Porque, naturalmente, esses caras, eles estão muito... principalmente a Alibaba, né? Está muito menos exposto ao mercado chinês do que efetivamente... O mercado é como vai a economia internacional, né? Ele é um cara com maior parte da receita fora da China. Então, com ainda... mesmo com todos esses desafios, ele ainda consegue gerar muito caixa lá dentro. Então, a gente enxergou e enxerga ainda potencial para esses dois nomes. Um outro que é um pouquinho fora da caixa também, que a gente incluiu há algum tempo na carteira, de Diageo, né? Que é a empresa de alimentos, né? Alimentos e bebidas, principalmente bebidas. Então, tentando aproveitar um pouquinho desse cenário europeu, um pouco melhor até, né? Um pouco mais claro, e no momento de retomada, né? Já que a gente já tem um início de corte de juros lá fora. Então, deve aumentar consumo por parte do mercado europeu, e isso daí a gente tenta surfar, e aí é numa janela mesmo de curto prazo. Identificando oportunidades ali que o mercado esqueceu e escanteou China, né? A gente falou... Tem valor ainda, tem algum valor ali, e a gente conseguiu capturar bem esse valor dentro dos portfólios. Outros nomes aí, os mais óbvios, a gente conseguiu identificar ano passado. Meta a gente teve na carteira e teve uma performance muito boa. Meli teve uma performance muito boa, que são nomes mais óbvios, aí já surfa mais essa questão do IA e do tech. E tem um outro nome que também é tech, mas também não é óbvio, que é PayPal. Sei. É um nome... ele tem um market share muito grande. Eu acho que ele só não ganha em market share na América do Sul e na América do Norte. Em todos os outros ele tem uma capilaridade e um market share muito grande. Teve uma troca de management no ano passado, que foi bastante importante, que deve trazer uma mudança ali, não na gama de produtos, né, mas de renovação. Um management mais novo, um pouco mais antenado, mas que deve trazer algum nível de melhora na questão de produto, principalmente, e enxergando ali algum tipo de inovação dentro de um mercado que é muito clássico, né? E tem tecnologia, muita tecnologia embarcada, mas é meio de pagamento. Ainda é um negócio muito perene, previsível, com um fluxo de caixa que eventualmente é muito previsível, né, para a empresa, consegue trabalhar caixa, tem boa parte dos recursos ficam lá dentro, então ela tem uma receita financeira disso, né, desse tipo de transação, só que e traz um potencial de tech ali por trás, que teve muito ruído, que trouxe antes da troca da gestão, mas que a gente acredita ainda que deve trazer deve ser um cavalo importante aí dentro da nossa carteira. Do lado mais macro dessas alocações, como a gente estava falando no início, assim, nossa própria cabeça olhando para a economia americana e para ativos de risco, especificamente nos Estados Unidos, com um pouco mais de ceticismo em relação ao momento da atividade econômica, fez com que a gente tivesse que ficar transitando por um momento mais tático da carteira mesmo. Então, buscar nomes que a gente, de repente, não tivesse uma visão necessariamente muito longo prazista, assim, mas que a gente pudesse surfar essa onda de distorções que a gente viu em cada uma das geografias. Assim. Deu muito certo no ano passado, a gente começou super bem esse ano também. Essa visão para a China, eu acho que é um exemplo claro disso. São empresas que são menos óbvias e que eu acho que não é aquele perfil de empresa para clientes que vão fazer uma alocação mais previdenciária, de longo prazo, etc., né, para construir patrimônio em cima disso. Mas são exatamente alocações mais de momento, assim. A gente viu uma depreciação muito grande na bolsa chinesa, né, pelos motivos que todo mundo sabe. A gente entende os problemas que a China vive hoje. Eu acho até que a gente tem um lado até um pouco mais pessimista em relação à economia, mesmo a gente estando alocado
nessa carteira pela primeira vez depois de muito tempo alocado em China, né? A gente tem uma visão até pessimista para a atividade. Acho que a China ela não deve voltar estruturalmente a ser a China que crescia 2 dígitos que a gente viu nas últimas décadas. Acho que é uma China que vai crescer mais parecida com como crescem os países desenvolvidos do Ocidente. Assim, né? Então, dentro das estimativas do próprio governo chinês de crescimento de 5% no ano e tal, acho que é mais ou menos dentro disso, com o risco de ser um pouquinho para baixo até, mas todo o impacto que a gente viu é até um pouco concentrado no mercado imobiliário, mas que mexe muito com a confiança do chinês, que tinha sua poupança muito voltada para o mercado imobiliário, então tem uma reação em cadeia ali também. Tudo isso que a gente viu depreciou muito ativos de risco na China, então foi uma fuga muito grande de capital, e que em alguns nomes a gente entende que sim, eles têm um pênalti por estar numa economia fragilizada, e que a gente acha que não se resolve no curto prazo, mas eles foram penalizados demais. Então, taticamente, a gente volta a olhar para a China, a partir desses últimos 2 meses, a gente volta a olhar para a China com esse olhar um pouco mais especulativo, para a gente tentar gerar um alfa um pouco menos óbvio em relação a uma economia que sempre foi privilegiada por nós, que é a economia americana, e especificamente as empresas de tech e mais domésticas americanas, no momento em que o juro subiu demais lá, então a gente vê oportunidades. Elas estão chegando, elas estão fixa, né? Ali na máxima, a bolsa com um valuation muito alto. Não dá para saber se a bolsa é cara ou não, é difícil até a gente falar em relação a isso. Os Estados Unidos tem premissas que são impossíveis de modelar, né? Inteligência artificial não estava no modelo de ninguém, está no modelo de todo mundo agora. Então é muito difícil falar isso, mas até onde a gente alcança de premissas, hoje, para esse juro, se essa janela se estende, a gente tem o risco de ter algum dano na economia ali, que para a gente prejudicaria uma alocação pura e simplesmente na economia americana. A gente tem diversificado, vai um pouco para a Europa, aí, ainda em linha com o cenário macro, avançando até para o nosso tema de Europa aqui, a gente vê a Europa se adiantando nesse processo de corte de juros. Então, em relação aos Estados Unidos, que postergou, a gente entende que a janela da Europa é justamente essa da metade do ano, de junho mesmo. Acho que não foge disso. A última ata do Banco Central Europeu, acho que deixou claro que todos os pontos que são mais favoráveis de avanço à desinflação no país. Você tem uma dinâmica bem diferente dos Estados Unidos lá, um mercado de crédito que piorou bastante. Então, as condições financeiras mais apertadas lá, eu acho que evidenciaram problemas que eram naturais, né, de uma política monetária mais apertada dentro da atividade econômica, né? Então, manufatura e tudo mais. Aí você tem um serviço um pouco forte, mas manufatura já bastante fraco. Você pega uma indústria na Alemanha fraca, uma desinflação forte na Itália. Então, você tem algumas regiões da Europa que evidenciam o que é um teor mais prático daquela política monetária que a Europa está inserida. Os Estados Unidos também está, mas numa dinâmica bem diferente de atividade econômica, né? Europa já é mais clássico, então você olha ali, você enxerga de fato os efeitos dessa política monetária. Acreditando que vão cortar juro e num processo antecipado aos Estados Unidos, né? A gente acha que algumas empresas podem se beneficiar na Europa também. Então esse é um exemplo também de alocação mais tática que a gente tem fora dos Estados Unidos para tentar capturar equilibrar, isso. Né? E aí, para câmbio, assim, talvez seja uma das moedas que a gente acha que mais vão sofrer frente a um dólar. O dólar, a nível global, olhando para os principais pares, numa cesta mais ampla, assim, ele deve ser um dólar forte mesmo, né, no curto e médio prazo. E aí, quando você pega um euro, por exemplo, num contexto de corte de juro antecipado, com uma atividade econômica já começando a enfraquecer e com uma inflação que já acelerou a queda e tudo mais, tem ainda uma deflação importada de bens vinda da China também, prejudicando a recuperação da indústria na Europa, tudo mais. Isso corrobora com um juro acelerando o nível de corte em algum momento ao longo desse ano, e aí aprofundando um pouco o que a gente entende que deveria ser depreciação para o euro frente ao dólar mesmo. Então, assim, esse é um contexto mais macro do que a gente tenta buscar de alocação um pouco mais tática para o portfólio, que fica menos óbvio também, mas que a gente acha que é necessário para corresponder à nossa cabeça em relação à atividade americana e como está a bolsa nos Estados Unidos.
Mas é muito legal. Sair do óbvio, acho que esse é o mais importante, eu né? Acho que foi o caminho que a gente conseguiu exatamente conseguir capturar o alfa. Talvez, como o Rodrigo pontuou bem, talvez seria mais fácil e com um nível de risco-retorno mais ajustado ir no óbvio? Talvez, mas eu acho que olhando agora a foto no final, valeu a pena. Uhum. Eu acho que ter esse time dedicado só acompanhando o mercado internacional também proporciona essa vantagem competitiva para nós na hora da alocação. A gente tem um olhar mais in loco, menos vieses aqui com relação ao que está caro, que está barato, para fazer uma alocação dado um nível de risco-retorno adequado, assim, que e nada eventualmente... como viver a economia, né? Porque é diferente a gente falar de algum ativo lá longe se você nem entrou na loja. Exatamente. E você tem ter esse time dedicado proporciona a gente trazer coisas fora do comum, porque senão seria muito mais fácil, como a gente comentou, compra S&P. Compra S&P ou NVIDIA, Amazon, compra lá as techs e fica nisso. A gente chegou a ter boa parte dessas techs em alguns momentos que a gente achava caro, mas o time enxergava destrava de valor, então a gente deixa... naturalmente a gente acompanha as estratégias ali no dia a dia, mas a gente deixa o time muito livre para propor ideias que naturalmente tem umas premissas ali, a defesa para ser um bom investimento ali. Então a gente conseguiu trazer esse alfa para dentro dessa nossa carteira internacional, dado essa conjunção de fatores. Um time dedicado, olhando só para isso, in loco, e com liberdade de escolha ali, naturalmente trazendo todas as defesas possíveis para ter a nosa inclusão dentro de uma carteira recomendada. Muito legal. Adorei, menino, só que acabou o nosso tempo. Pena, passa rápido. Passa muito rápido, né? Quando a gente vai se falando e eu chamo e convido, todo mundo me pergunta, mas é rapidinho? Quanto tempo demora? Ou demora muito? Eu falo, gente, são 50 minutos, 1 hora, mas pode ter certeza que a gente vai querer falar mais. Vai faltar tempo. Vai faltar tempo. Mas já deixo o convite aqui, eu acho que vocês têm que voltar, super convidados para voltar. Então a gente deixa a economia mexer um pouquinho, que eu gosto de deixar mexer, e daí nós voltamos e falamos, vamos ver, e vamos ver o que nós falamos e se a teoria deu certo ou não, né? Porque no fim é isso. Muito obrigada mesmo, Alan. Muito obrigada, Rodrigo. Obrigado. São sempre bem-vindos aqui na BMC e no Portfólio Global. Tá bom? Obrigado. E muito obrigada a vocês que estavam conosco aqui. Nos vemos na semana que vem com mais um programa Portfólio Global.